Agora a gente vai começar a estudar assíntotas horizontais. Bom, o que é uma assíntota horizontal? Falando num termo mais matemático, é quando o gráfico da f ela se aproxima de uma reta y igual a um L qualquer, sendo L uma constante, quando o x cresce ou decresce sem cota. Dizemos que o y igual a L vai ser a nossa assíntota. O que está acontecendo? O que essa frase significa? Significa que se a gente tem um gráfico, onde se meu x está crescendo ou decrescendo, e o meu gráfico da minha função começa a se aproximar muito daquele valor de um y igual a L, uma reta qualquer, aquela reta vai ser uma assíntota horizontal. Vamos ver um exemplo. A gente já conhece como é que é o gráfico da NX. Se a gente notar aqui, quando o meu x está indo para o menos infinito, o que está acontecendo com o meu gráfico? Ele está cada vez mais próximo do eixo x, mas a gente sabe que ele nunca vai encostar. Por quê? Porque não vai existir termos negativos para essa função NX. Então, ele não vai passar do eixo x, até porque não existe o y igual a zero como valor para essa função. Então, ele vai se aproximar cada vez mais à medida que o meu x decresce. Que reta é essa que está, digamos, descrevendo o eixo x? É a reta y igual a zero. Isso significa que, se a minha função está cada vez mais se aproximando da y igual a zero e não ultrapassa, a y igual a zero é a assíntota horizontal do meu NX. Ela é, então, a minha assíntota horizontal. Bom, mas como é que a gente consegue calcular isso se a gente não soubesse qual é o gráfico da NX, se a gente soubesse apenas a lei? Existe uma forma e é através do cálculo de limite. Então, para saber essa assíntota, para descobrir essa assíntota, a gente teria que estudar o comportamento da NX na medida que o meu x está indo para o menos infinito. Então, eu vou lá e vou calcular. Bom, para calcular esse valor, o que a gente vai ter? É como se a gente estivesse substituindo o menos infinito ali no NX. E quando a gente tem um número elevado a um expoente negativo, a gente tem que inverter essa fração. Então, a gente supõe que tem o 1 ali embaixo, né, que ele não está aparecendo, inverte essa fração, então a gente vai ter 1 sobre e na infinito, e aí o que acontece? Esse negativo vai sumir do infinito, tá? Essa é aquela propriedade que a gente já viu nas primeiras aulas. Bom, agora, o que a gente tem? E elevado a infinito é um número extremamente grande, é como se fosse também algo mais infinito ainda. Então, isso aqui é como se fosse 1 sobre mais infinito. E 1 sobre algo extremamente grande é zero, como a gente já viu nos exemplos anteriores, porque eu estou dividindo 1 por algo extremamente grande. Então, cada parte dessa divisão vai ficar apenas com um número muito pequeno, que é o zero. Então, calculei um limite do x indo por um dos infinitos, nesse caso é o menos, e eu encontrei um número, isso significa que esse número é a minha assíntota horizontal. Então, sempre que eu quero encontrar as assíntotas horizontais do meu gráfico, basta eu calcular o limite para o mais e para o menos infinito daquela função. Então, eu vou calcular o limite para o mais infinito e o limite para o menos infinito dessa minha função que eu quero saber se tem assíntotas horizontais ou não. E se eu encontrar um número, isso significa que possui assíntota horizontal. Bom, mas eu posso também calcular o limite para o mais infinito e encontrar um número, e para o menos infinito encontrar menos infinito. Isso não teria problema. O que importa é eu calcular o limite para os infinitos para saber se tem a assíntota e encontrar esse valor. E aí a gente diz que y igual a esse valor é a assíntota horizontal do gráfico. Certo? Então, é isso que a gente tem sobre assíntotas horizontais. No exemplo que a gente tinha visto sobre funções racionais calculadas por mais infinito, a gente viu também uma função que tinha já a assíntota, só que a gente ainda não conhecia o conteúdo, que era a função 3x mais 1 sobre 2x menos 5. Quando a gente calculou esse limite para o x indo para o mais infinito,
a gente viu que esse valor dava 3 meios. Isso significa que y igual a 3 meios é a assíntota horizontal do meu gráfico. Será que para o menos infinito também vai existir essa assíntota? Vamos calcular. Se eu fizer o limite de x tendendo ao menos infinito dessa mesma função, o método que a gente vai utilizar é o mesmo, ou seja, dividir tudo por x e repartir esse meu limite. Então, eu vou ter limite de 3x. Lembrando, né, por que eu estou dividindo por x? Porque é a maior potência de x dentre os polinômios do numerador e do denominador. Então, eu vou dividir todos eles por esse maior termo, que é o próprio x. E aí, eu vou ter esse novo limite que está mostrando na tela. Bom, então, reescrevendo esse meu limite, o que eu vou ter? Limite, quando x vem para o menos infinito, de 3, que vai cortar esse x com esse x, mais 1 sobre x. Do 2x também vai cortar o x de baixo, vai ficar 2 menos 5x. E a gente sabe que o limite, quando a gente calcular de 1 sobre x, vai para zero. Igual vai acontecer o do 5 sobre x, que vai para zero também. E a gente vai encontrar que esse limite deu igual a 3 meios. Isso significa que quando o x está indo para o menos infinito, 3 sobre 2 é a nossa assíntota horizontal. Então, y igual a 3 sobre 2 é a nossa assíntota horizontal.